Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos começando a nossa segunda aula sobre primícias do nosso estudo sobre prosperidade bíblica. Amém? Então, nós passamos uma semana falando sobre dízimos, uma semana falando sobre ofertas e agora nós estamos encerrando essa semana, já na segunda aula, falando sobre primícias. Amém? Só antes de nós continuarmos, gostaria de pedir para que você curtisse o nosso vídeo aqui no YouTube, tá? Curtisse o nosso vídeo, você comente o nosso vídeo e compartilhe o nosso vídeo se você achar o conteúdo interessante que possa abençoar outra pessoa. Amém? Então nós começamos falando sobre ofertas. Na verdade, a primeira aula que nós tivemos ainda sobre dízimos, né? Nós começamos a falar sobre dízimo, né? A primeira aula que nós tivemos, nós falamos sobre a importância de tudo aquilo que nós fôssemos estudar durante esse tempo, que fosse com um coração puro, né? Então, não basta apenas você assistir às aulas e tal, você tem que ver isso com o coração puro, porque senão você pode nos interpretar de forma errada e forma equivocada. Então, meu desejo hoje é que você possa ver essa aula com um coração puro, né? E nós falamos na aula passada, né, na primeira aula, nós falamos sobre que primícia, na verdade, é um princípio, né? Nós usamos Romanos 11, nós usamos como base para a leitura, né? E nós percebemos que se a primícia for santa, então se a gente tiver um coração santo em primiciar ao Senhor, então todo o resto, toda a massa também será santa, né? E nós falamos sobre o que é primícia. Então falamos que a primícia ela é uma gratidão e uma honra, né? É um fundamento acima de tudo, sobretudo a primícia. Também falamos um pouquinho sobre o testemunho perfeito e falamos que o dízimo serve para proteção e revelação, né? A oferta é uma semente que você dá e você colhe proporcionalmente aquilo que você semeou. E a primícia ela é uma ativação do sobrenatural sobre as nossas vidas, né? Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, né? Vamos ter uma aula só falando sobre alguns exemplos, alguns testemunhos de pessoas que honraram a Deus com suas primícias e por isso eles foram ricamente abençoadas. E hoje nós vamos usar dois textos de leitura aqui. Depois eu vou mandar enviar no grupo, talvez até você já está assistindo aqui, já tenha tido acesso ao esboço e vou passar para você os versículos que nós estamos lendo aqui, tá? Então nós vamos usar Provérbios, primeiro nós vamos usar Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Provérbios 3, 9 e 10, 9 ao 10, diz assim as escrituras: honra ao Senhor com os teus bens, com a primícia de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Tá? Então, veja bem, o que é a primícia? A primícia é um exemplo de honra e gratidão que entregamos ao Senhor, que damos ao Senhor. Né? E ele fala, e aqui em Provérbios fala que se nós honrarmos o Senhor com os nossos bens e entregar a primeira parte, né, ou a primícia de todos os nossos ganhos, os celeiros se encherão, né, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, a prosperidade vai vir de maneira gigantesca sobre a vida daquele que entrega as suas primícias. Então, lembra que eu falei que a primícia ela libera o sobrenatural sobre as nossas vidas? Né? Então, o que é
como que eu vou entregar a minha primícia, o que é a primícia e como eu entregarei as minhas primícias ao Senhor. É sobre isso que eu quero falar hoje com você, tá? Então nós vimos aqui que é a primeira parte de todos os nossos ganhos. A primeira parte de todos os nossos ganhos, essa é a primícia. É como se você entregasse ao Senhor em forma de gratidão por tudo aquilo que Ele te deu. Veja bem, quando que isso foi estabelecido pelo Senhor? Embora nós vemos que, por exemplo, a oferta de Abel já era uma primícia. A Bíblia diz que ele trouxe das primícias de todo o gado, ele trouxe um cordeiro para ser de oferta ao Senhor, né? Mas em Levíticos, quando é determinado sobre a primícia, quando Deus oficializa a primícia como uma prática para que superabunde a graça de Deus na vida das pessoas, né? Financeiramente falando, então é aqui em Levíticos capítulo 23, nós vamos ler o versículo 9 e 10, e 11 de 23, tá? Para a gente poder entender. Vamos lá, 9. E falou o Senhor a Moisés dizendo. Então o Senhor determinou isso e falou isso a Moisés. E o que ele falou? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes de entrar na terra que vos hei de dar. Olha só, primeira coisa, o que o Senhor está querendo dizer? O Senhor está trazendo à memória que a terra onde eles iriam entrar foi dada pelo Senhor. Por isso ele faz questão de dizer: a terra que eu hei de dar a vós. E fizerdes a sua colheita, então trarei um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ou seja, o que acontece? Os primeiros frutos precisavam ser levados à igreja e entregue aos pés do sacerdote, tá? Então, o Senhor fala assim: olha, você vai herdar uma terra que eu tenho prometido. Você vai ter uma colheita nessa terra que eu tenho prometido. E quando isso acontecer, você deve, em formato de gratidão, você deve trazer tudo isso, trazer a primeira oferta, o teu primeiro dia de trabalho, a primeira colheita que você fizer, você traz em oferta e entrega ao sacerdote. Aí olha só o que diz o versículo 11. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Ou seja, você traz essa oferta ao sacerdote, o sacerdote apresentará essa oferta diante do Senhor. Tá? Então, é o primeiro fruto, a primícia do fruto dessa terra que o Senhor deu. Você precisava colher esse primeiro fruto, o primeiro dia de trabalho, você traria ao sacerdote e o sacerdote moveria esse fruto, essa colheita, a primeira colheita, né? Ele moveria perante o Senhor para que o Senhor a recebesse. Tá? O versículo 11 diz: e ele moverá o molho perante o Senhor para que seja aceito no dia seguinte ao sábado, ao sacerdote, o sacerdote o moverá. Então, primeira coisa, é uma gratidão a Deus porque o povo não tinha nada. Então o Senhor agora ele deu a eles uma terra, e não só uma terra, o povo plantou e Deus abençoou a colheita. Então eles colhem e eles trazem e ofertam, trazem até o sacerdote e ofertam o primeiro dia de trabalho deles, a primeira colheita, o primeiro fruto da terra, né? Então, o que é a primícia? A primícia é o primeiro fruto que você recebe, o primeiro fruto do seu trabalho. Hoje, talvez a nossa economia aqui é diferente da economia que era da época, né? Então, na época era plantação,
e tal. Então, o primeiro dia de trabalho deles, eles colhiam tudo que eles colhiam, eles levavam e entregavam ao Senhor em forma de gratidão ao Senhor, né? Hoje, a nossa economia é outra, né? Hoje a nossa economia é diferente, nós não trabalhamos na lavoura. Então, qual é a nossa forma de entregar ao Senhor as nossas primícias? A forma mais aceita entre os estudiosos dos dias de hoje seria um dia de trabalho. Tem pessoas que fazem diferente, tem pessoas que entregam um mês de trabalho, né, no início do ano, e aí isso se reverte para todo o ano. Mas a prática mais comum nos dias de hoje é um dia do seu trabalho, né? Eu vou falar como eu faço. Eu divido o meu salário em 30 dias, né? Se o mês tem 30 dias, eu divido em 30, se o mês tem 31, divido em 31 dias, e ali eu vou ter o meu primeiro dia de salário, e esse eu entrego como oferta de primícias. Amém? Volto a dizer, queridos, para vocês que tudo aquilo que eu estou ensinando aqui é uma prática na minha vida. Eu vivo isso, tá? Eu oferto primícias, sim, tá? Sou dizimista, sim. Sou ofertante, sim. E eu tenho experimentado o sobrenatural de Deus na minha vida por causa dessa decisão que eu tenho tomado. Porém, não quero que você tome isso como uma obrigação sua. Entendeu? O pastor está me obrigando a fazer isso. Não, eu estou ensinando você como eu faço, como eu vivo e como eu tenho recebido as bênçãos do Senhor. Né? Então, se você deseja ser um dizimista ao Senhor e ter na sua vida proteção e revelação, então você precisa dizimar, e dízimo é 10%. Se você quer ter uma colheita, você precisa semear, plantar. Ok? Se você quer ser ofertante, oferta não tem valor. É aquilo que você propõe no seu coração. Não necessariamente pode ser entregue na igreja, você pode abençoar a vida de outros. Amém? Agora, a primícia é uma parte, é o primeiro dia de trabalho nosso, né? Então, quando nós fazemos isso, então nós abrimos a porta do sobrenatural. Na próxima aula, na quarta-feira, às 21 horas, eu vou liberar mais uma aula para você e vou estar falando sobre tudo aquilo que a primícia traz na vida de uma pessoa, tudo aquilo que a primícia promove na vida de uma pessoa, tá? O sobrenatural. Então nós vamos usar exemplos bíblicos, tanto no Novo como no Velho Testamento, de pessoas que primiciaram ao Senhor e foram ricamente abençoadas pelo Senhor, tá bom? O que eu quero que vocês entendam hoje? Tudo que vocês receberam veio do Senhor. A terra que eu hei de dar a vocês, né? Quando ele fala em Levítico, eles ainda não haviam herdado a terra. Então, o Senhor estava dando uma promessa. Eu vou dar a vocês uma terra e vou dar condições para que vocês plantem. E dessa plantação, o primeiro dia de trabalho seja entregue como primícia na minha presença. Amém? E também quero que você entenda que isso é uma gratidão. Deus fez isso por mim, eu vou fazer isso para agradecer a Deus, porque Ele me abençoou, Ele me deu. Mais uma vez nós vemos aqui, né? Mesma coisa com relação aos dízimos. Eu não primicio para ser abençoado, eu sou abençoado, então eu dou a minha primícia. Né? As coisas chegaram às minhas mãos, então eu devolvo ao Senhor. Né? Tem pessoas que ensinam diferente. Tem pessoas que falam, dê o dízimo e Deus vai fazer. Tem pessoas que dizem, dê a primícia e Deus vai fazer. Não, o que Deus fizer na sua vida, tenha como bênção e retribua. Devolva aquilo que pertence ao Senhor e você vai experimentar coisas sobrenaturais na sua vida. Amém, queridos? Agradeço você por ter ficado até o final.
se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e se quiser compartilhar, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, tenha uma excelente noite.